agradecimento muito merecido e muito sincero aos organizadores deste encontro, em particular ao Nelson, mas a todos aqueles que estiveram envolvidos, a todos aqueles que contribuíram com as suas intervenções anteriores para esses 2 dias, ou dia e meio, de rico debate. Pediram para fazer esta sessão de encerramento, e nas sessões de encerramento há, no fundo, 3 estratégias. Há uma estratégia que é uma estratégia possível, que é tentar fazer um resumo daquilo que foi dito. Há uma segunda estratégia que é, a partir daquilo que foi dito, tentar olhar para o futuro e desbravar um pouco para além daquilo que nós discutimos. E há, evidentemente, sempre uma terceira estratégia, que é ignorar olimpicamente aquilo que foi dito anteriormente e falar sobre outro assunto. Eu não vou recorrer a esta terceira estratégia por razões óbvias, mas também não vou fazer uma síntese para evitar ser repetitivo, e portanto vou optar pela segunda estratégia, no sentido de tentar capitalizar aquilo que foi apresentado, discutido, debatido durante este dia e meio, para nos ajudar a olhar, talvez de forma mais aberta, mais lúcida, mais iluminada, sobre o futuro daquilo que está aqui em causa. Iria fazer 4 notas rápidas sobre a questão da participação pública, porque no fundo é isso que está aqui em causa. A primeira nota é sobre o seguinte: eu acho que a discussão de ontem e de hoje mostrou claramente que a participação pública, para ser uma realidade, implica direitos, implica capacidades e implica possibilidades. E nós temos que perceber claramente que direitos, de capacidades e de que possibilidades estamos a falar. Eu vou-me restringir ao essencial, porque no fundo todos eles foram invocados de uma forma ou de outra pelas pessoas que falaram antes de mim. Antes de mais, os direitos são talvez os mais básicos de ser escutado e de ser informado. Por outro lado, as capacidades de influenciar e de propor. E por último, a possibilidade de participar nos processos deliberativos, ou seja, de ser coautor de decisões que têm a ver com o interesse público. E, portanto, esta é a primeira questão a ter presente. Discutir a participação pública é discutir direitos, capacidades e possibilidades, e isso permite-me fazer uma ligação mais explícita com aquilo que é uma das designações essenciais do título desta minha última apresentação, a questão da inovação societal. A participação pública, olhada como um conjunto de direitos, de capacidades e de possibilidades, é, de facto, um fator essencial para aumentarmos o potencial da inovação societal, isto é, aumentar a capacidade dos cidadãos, individualmente ou em grupo, e das instituições serem efetivos atores de mudança transformadora. Afinal, é isso de que estamos a falar, é sobre isso que temos falado, e é a partir daí que eu penso que nós podemos olhar para o futuro. O segundo comentário tem a ver com uma visão histórica, porque apesar de tudo nós precisamos de perceber a dinâmica de evolução das coisas, porque isso também nos permite entender melhor, provavelmente, quais serão, inevitavelmente, os próximos passos. E se nós olharmos para o que tem sido a participação pública, eu acho que é relativamente fácil nós identificarmos a existência de 3 gerações de participação pública e reconhecer, isso é muito importante, que cada uma destas gerações, olhando hoje para trás, a primeira parece-nos se calhar um pouco elementar, mas que cada uma destas gerações de participação pública, todas elas representaram um reforço de inovação societal. E assim será no futuro. A primeira geração de participação pública foi aquela que se associou à emergência das sociedades modernas liberais e às economias urbano-industriais. Estamos a falar de quê? Estamos a falar daquilo que hoje são direitos consagrados, mas que na altura não eram. O direito ao voto, o direito à greve, o direito à manifestação. E também outros instrumentos. Esses instrumentos hoje estão consagrados, pelo menos em países como o nosso, nem sempre o estiveram e não estão ainda hoje generalizados em todos os países. Mas a primeira geração da participação pública foi essencial porque justamente consagrou estes instrumentos de participação pública e por essa via
naturalizou, isto é, tornou natural, socialmente natural, o direito de ser escutado e a capacidade de influenciar. Esta é a primeira geração. Mas desta primeira geração de participação pública passámos para uma segunda, talvez nos anos 60, depende dos países, anos 60, os anos 70. Passámos por uma segunda geração de participação pública associada a processos de auscultação de instrumentos públicos. Isto é, de políticas, de programas, de planos. É verdade que esta participação pública se fazia em fim de linha. No fundo, os cidadãos eram auscultados quando praticamente já tudo estava decidido. Mas na altura isso era novo. Porque pela primeira vez os poderes públicos sentiram que era necessário ou vantajoso, ou pode-se dar outras explicações mais convictas ou mais oportunistas, mas consagrou-se esta ideia de que os vários instrumentos públicos deviam ser sujeitos à auscultação pública. No final, é certo, mas deviam ser. Isso significa que, para além do direito de ser escutado e da capacidade de influenciar, que vinha já da geração anterior, nós juntamos agora o direito de ser informado e a capacidade de propor. Isso é muito importante. Mesmo que tenha sido um pouco fictício em muitos casos, apesar de tudo, foi um segundo passo. E o terceiro passo, que se deu nos últimos 20, menos que 30 anos, nas últimas 2 décadas, basicamente, o que nós assistimos foi ao irromper dos vários instrumentos, das várias iniciativas de democracia participativa. E, no fundo, foi isso que nós estivemos aqui a discutir ontem à tarde e hoje. E esta ideia de democracia participativa consolida os direitos e as capacidades anteriores e reforça-as e junta-lhe um elemento novo, decisivo, que está representado em muitos deles e na maior parte dos exemplos que nós ouvimos do orçamento participativo. Isto é, a possibilidade de co-decidir, de ser autor em decisões coletivas. O debate deste dia e meio foi sobre estes direitos, estas capacidades, estas possibilidades, mas foi sobretudo sobre várias figuras, vários instrumentos da democracia participativa. É verdade, sobretudo o orçamento participativo, mas eu, nesta discussão mais ampla, não poria o orçamento participativo no centro, não para os valorizar, mas apenas para dizer que, como todos nós sabemos, e ficou evidente ontem e hoje, o orçamento participativo, sendo um instrumento muito importante, é um entre outros instrumentos da democracia participativa. E discutir a democracia participativa é mais amplo, é mais ambicioso e tem que nos levar para além do instrumento A, B ou C, por muito importantes que eles sejam. Aliás, houve aqui vários exemplos também ontem e sobretudo hoje que mostraram como a democracia participativa se faz através de vários instrumentos e que essa conjugação de vários instrumentos permite enriquecer esses processos, até porque permite também envolver públicos-alvo diferentes a propósito de questões diferentes. Dito isto, isto é, percebendo onde estamos hoje, posso passar à terceira nota, que é afinal uma pergunta. Estaremos nós a caminho de uma quarta geração da participação pública? Eu seria prudente na resposta a esta pergunta, porque muitas vezes nós ainda não consolidamos uma fase e já estamos a pensar na fase a seguir. O que eu creio é que atualmente nos confrontamos com 2 grandes desafios. O primeiro desafio é consolidar o caminho percorrido, que, como vemos, já percorreu muito, percorreu muitíssimo em pouco tempo, e isso é extraordinário, mas está longe de estar generalizado. A sua aceitação social, institucional e política, também se viu ontem, está longe de estar generalizada, e, portanto, há, de facto, ainda um caminho, há ainda um esforço grande para consolidar o caminho percorrido. Apesar de tudo, este caminho já está relativamente identificado, e isso é importante. E nesta preocupação de consolidar o caminho percorrido, o que é que nós temos que fazer? Temos que qualificar os instrumentos que já conhecemos, temos que os qualificar, e esta análise comparada, considerando diversos contextos de aplicação, é muito interessante para cada um de nós, face a contextos particulares, podermos qualificar os instrumentos que já conhecemos e que já estão a ser utilizados, e temos também um caminho a percorrer no sentido de articular melhor os instrumentos que já conhecemos. E eu relembrava o exemplo que foi apresentado
hoje sobre a cidade de Canoas, onde se dava essa visão panorâmica de vários instrumentos, todos eles participativos, e que se articulavam e complementavam entre si. Portanto, a primeira reação a esta pergunta, que eu acho que é legítima e mais que legítima, é necessária: estaremos nós a caminho de uma quarta geração de participação pública? Eu diria, antes de passar à segunda parte, diria, primeiro, consolidar aquilo que nós já sabemos hoje, consolidar esse caminho, qualificando os instrumentos existentes, articulando-os melhor, retirando todo o seu potencial, retirando todo o potencial que eles contêm. Mas dito isto, não podemos deixar de fazer outra pergunta. E não haverá algo mais? Não haverá elementos novos a introduzir? Não haverá algo que nós precisamos trabalhar mais e, sobretudo, de introduzir de forma explícita neste caminho que estamos a percorrer? E eu diria que sim, e daria 4 exemplos. Aliás, alguns deles foram aflorados naturalmente. O primeiro tem a ver com, estou a falar sempre de participação pública e da democracia participativa. O primeiro tem a ver com o foco. E como repararam, e qualquer pessoa que trabalhe nesta área sabe isso perfeitamente, o foco até agora tem sido muito na questão dos procedimentos. E isso é importante, porque os procedimentos têm que ser credíveis, os procedimentos têm que ser justos. O exemplo dos 2 votos do Funchal, por exemplo, é um exemplo muito interessante. Os procedimentos não são inócuos, não é uma questão meramente técnica. Mas, apesar de tudo, o essencial do debate tem sido em torno dos procedimentos. Procedimentos de mobilização, procedimentos de debate, procedimentos de negociação, procedimentos de mediação, procedimentos. Esse é um debate importante, é um debate que não está terminado, mas é um debate onde, apesar de tudo, a diversidade de experiências que temos hoje permite que cada um escolha uma espécie de portfólio de procedimentos relativamente estabilizados, robustos e adequados a cada um dos casos. Mas os procedimentos, sendo importantes, não chegam. E o que me parece, e esta é a primeira via para a que eu vos queria propor, não sei se é para uma quarta geração de participação pública, mas pelo menos para a revitalização ou reforço desta terceira geração da participação pública. Em relação a esta primeira questão do foco dos procedimentos, eu creio que nós, rapidamente, temos que, de forma explícita, articular melhor esta preocupação legítima, necessária e inevitável com os procedimentos, com uma outra componente, a componente dos valores e da existência de uma agenda transformadora. Isto é, se limitamos os instrumentos da democracia participativa a um conjunto de procedimentos, estamos a ser curtos. É por aí que nós começamos. E é pela avaliação dos resultados dos vários procedimentos que nós continuamos. Mas esta ligação com valores e com uma agenda transformadora explícita é muito importante. E isto só por si daria um debate muito interessante. Mas quem é que defende esta agenda? Quem é que define esta agenda transformadora explícita? Resulta dos processos participativos? Resulta de uma interação entre a democracia participativa e a democracia representativa? É definida bottom-up? É definida top-down? É definida de forma dialética? É uma questão em aberto. Mas eu gostaria, e penso que muitos, sobretudo as pessoas que estão envolvidas e conhecem bem estes processos, o foco nos procedimentos e nas técnicas tem uma razão de ser, teve o seu tempo e hoje tem que ser ponderada pela questão dos valores e pela existência de, como eu dizia, uma agenda transformadora explícita. Afinal, o que é que nós queremos? Que valores é que nos guiam? E os procedimentos têm que estar de acordo e funcionar a favor desses valores e dessa agenda transformadora explícita. O segundo elemento que eu gostaria de trazer aqui tem a ver com, já foi aqui referido, embora de forma talvez um bocadinho diferente, com a necessidade de nós aplicarmos processos participativos ao longo de todo o ciclo das políticas, dos programas, dos planos. Como nós vimos nos anos 60, a participação pública fazia-se em fim de linha. Já não foi mal. E como vimos hoje, e alguém comentou isso e muito bem, nós hoje estamos ainda sobretudo preocupados
com o primeiro ciclo do processo, por exemplo, no orçamento participativo, com o primeiro ciclo, porque estamos a começar. Mas, na verdade, independentemente do instrumento a que nós recorremos, esta visão de co-criação transversal, do meu ponto de vista, é uma visão fundamental. A participação pública deve-se fazer na fase da concepção, deve-se fazer na fase da implementação, deve-se fazer na fase de monitorização, deve-se fazer na fase da avaliação. Estamos a falar de processos diferentes, estamos a falar de dispositivos diferentes, estamos a falar de instrumentos diferentes. Em alguns nós conhecemos melhores que outros, mas creio que a nossa ambição deverá ser essa, e esta co-criação, esta participação em processos deliberativos a partir com a participação da sociedade civil, tem que ser mais ambiciosa e tem que olhar para ciclos completos e não apenas para a sua parte da concepção ou, quando muito, para a sua parte de concepção e início de execução. Esse é um segundo elemento que eu queria aqui deixar, também para debate, para olharmos para o futuro de uma forma mais ambiciosa. O terceiro elemento que eu queria referir tem a ver com a escala. Não é por acaso que, se não a totalidade, a esmagadora maioria dos casos, exemplos que nós tivemos ontem e hoje sobre a democracia deliberativa, são de nível local. Porque a questão da proximidade é muito importante. Mas, se calhar, nós temos que construir novas proximidades. A proximidade não é exclusivamente local. E o conceito de proximidade, que é muito rico, ele próprio é e deve ser construído. Ou seja, se é verdade que é mais fácil e que se compreende que a aplicação dos instrumentos de democracia deliberativa ou democracia participativa tenham maior expressão ao nível local, ao nível das comunidades, ao nível das autarquias locais, a verdade é que nós temos que expandir para outras escalas esta mesma preocupação. Não necessariamente o mesmo tipo de instrumento, mas esta preocupação. Na intervenção inicial, a Sra. Ministra falou numa experiência que aparentemente irá ser desenvolvida de orçamento participativo a nível nacional. A ver como, disse ela. É interessante, não tenho detalhes sobre isso, mas acho que é interessante, porque mostra esta consciência de que os processos participativos e a democracia participativa não pode ficar acantonada ao nível local, embora encontre aí o seu habitat quase que natural. Temos que levar a democracia participativa ao nível nacional, temos que levar também para as políticas comunitárias, e não deixa de ser curioso quando há tantas críticas, e eu próprio também muitas vezes as faço, de como as políticas comunitárias são elaboradas de uma forma completamente tecnocrática e top-down, afastado daquilo que são as necessidades reais dos cidadãos europeus. Não deixa de ser curioso que é a própria União Europeia que lançou vários estudos que têm como objetivo tentar responder a esta pergunta: como é que os cidadãos europeus podem participar e influenciar de forma decisiva aquilo que são políticas comunitárias. Ou seja, políticas que, não deixando de ser comunitárias, têm como input o resultado de processos participativos dos cidadãos. E isso, enquanto paradigma, é uma mudança radical. Também aí há um caminho muito longo para percorrer, mas a porta está aberta. E se a porta está aberta, todos nós que acreditamos neste tipo de processos temos que pensar como é que isso se pode fazer. E mesmo a nível mundial, estas novas proximidades estão também a ser construídas. Nós temos exemplos que recorrem aos instrumentos tradicionais, mas que os organizam agora de uma forma global. As manifestações, por exemplo, que a propósito de um determinado aspecto ocorrem em todas as cidades do mundo no mesmo momento, é algo que é novo, porque significa que mudamos completamente de escala. Mas queria relembrar, há outros exemplos, a consulta pública mundial que se realizou antes da COP21 sobre ambiente e energia em Paris, que envolveu 76 países, apesar de tudo é 1/3 dos países existentes, 76 países, e um debate
com 10 mil cidadãos planetários. Não interessava se eram portugueses, ou da Indonésia, ou da Holanda, ou do Brasil, com 10 mil cidadãos. 10 mil cidadãos do planeta não são nada, não podemos fazer aquelas percentagens, nem por milagem, nem como é que se diz, abaixo de milagem, não sei como é que se diz. É um valor baixíssimo. Mas, apesar de tudo, colocar 10 mil cidadãos a discutir, no mesmo momento, com as mesmas regras, um determinado assunto, é um passo que se está a dar. Portanto, esta terceira componente que eu queria aqui introduzir é esta da escala. Assim como é necessário estender os processos de participação, os processos participativos ao longo do ciclo das políticas, também é necessário estender a aplicação da democracia participativa às várias escalas e, sobretudo, relacionar essas várias escalas. Como? Ninguém tem uma resposta definitiva para isso, estamos a desbravar caminho. Mas essa é a nossa responsabilidade. Finalmente, e quarto elemento que eu queria adicionar para, neste sentido de uma eventual quarta geração de participação pública, tem a ver com aquilo que eu chamaria a cultura de debate político ou de debate no espaço público, que até hoje tem estado demasiado polarizada, eu diria quase que esquizofrenicamente polarizada, entre ou posições antagónicas ou posições de consenso. Parece que nos movemos entre esses dois extremos. Entre esses dois extremos que são igualmente suicidas. Porque o antagonismo permanente de poderes e contrapoderes é muito destrutivo, é excessivamente destrutivo. E há soluções win-win, mas elas são muito pontuais. A procura obsessiva do consenso apenas nos pode levar a aspectos completamente superficiais. Estamos de acordo com o dia que estamos hoje, mas isso não interessa nada. É um consenso que não é muito relevante. E, portanto, há que mudar a cultura de debate no espaço público, a cultura do debate político. Há agora uma palavra que entrou na moda, peço desculpa, eu detesto, mas às vezes é difícil evitar. E como nós vamos ouvi-la, é como a resiliência há 5 anos, não é? Já não se pode ouvir falar na resiliência. Vem aí outra, aviso já. De maneira que eu vou já avançar com ela, que é o agonismo. O que é o agonismo? O agonismo é justamente isso. O agonismo é fugir a esta polarização esquizofrénica entre o antagonismo estrutural e o consenso superficial. E é perceber que nós, como sociedade, como cidadãos, como grupos, como instituições, temos que ser capazes de fazer uma gestão proativa dos dissensos em torno de compromissos. Não temos que estar de acordo em relação a tudo, nunca estaremos. Nunca estaremos de acordo em relação àquilo que é essencial. Mas temos que encontrar processos democráticos de gestão dos dissensos em termos de compromissos. E deste ponto de vista, uma boa conjugação da democracia participativa e da democracia representativa parece-me essencial. Não me parece que este agonismo possa ter qualquer êxito apenas no contexto da democracia deliberativa ou apenas no contexto da democracia representativa. O que significa que nós atingimos um ponto de reboçado. E o ponto de reboçado, aliás, foi interessante ouvir ontem as pessoas da Assembleia da República, porque o ponto de reboçado não é muito evidente para todos, mas o ponto de reboçado é exatamente este. É que nós já hoje temos, e no futuro teremos muito mais, uma dialética que pode ser muito interessante entre os dois tipos de democracia, sendo que não há uma contra a outra, sendo que nós sabemos que não podemos viver sem democracia representativa, mas sendo que essa dialética vai produzir qualquer coisa de novo que hoje não existe, nem no contexto específico da democracia representativa, nem no contexto específico da democracia deliberativa. Isto leva-me, então, ao quarto e último comentário, que vai ser extremamente rápido, e que é o seguinte. Nós, neste dia e meio de discussão, fizemos uma série de inscrições, no sentido em que estivemos muito centrados no orçamento participativo. O orçamento participativo inscreve-se numa coisa mais ampla, que é a democracia participativa. A democracia participativa inscreve-se numa outra coisa mais ampla, que é a sua relação com a democracia representativa, e eu gostaria de continuar
essas inscrições, porque falta uma última inscrição. E a última inscrição é esta que está ali no título, que é a da inovação societal. Isto é, inscrever esta relação democracia participativa, democracia representativa, num contexto mais genérico da inovação societal como grande finalidade. Já disse no início, inovação societal significa que cidadãos, grupos, comunidades, instituições têm a capacidade efetiva de serem atores de mudança estrutural, de mudança transformadora. E, portanto, essa é uma grande finalidade. E se assim é, então nós temos um grande desafio pela frente. E o desafio é de aceitarmos que vamos ter que avaliar, seriamente, vamos ter que avaliar os efeitos e os impactos, não os resultados imediatos, mas os efeitos e os impactos das iniciativas de democracia deliberativa do ponto de vista da inovação societal. Isto é, essa avaliação é que nos vai mostrar o que é que de novo estamos a produzir, o que é que de novo estamos a permitir, o que é que de novo outros, a sociedade, genericamente está a produzir, justamente porque recorre a estas formas de democracia participativa e à sua articulação com as formas de democracia representativa. Porque é que esta avaliação é importante? Do meu ponto de vista, esta avaliação é fundamental para passarmos daquilo que pode ser uma crença, e aqui temos todos a mesma crença, portanto a discussão não é entre nós, a discussão é com aqueles que não estão aqui nesta sala. Nós temos, exatamente, é importante para que esta questão não seja uma crença, mas para também que não se limite a uma série, que pode ser numerosa, mas apesar de tudo, de iniciativas relativamente isoladas e dispersas. Como é que passamos disso para a inovação societal como um fator de mudança transformadora? Essa é a grande pergunta, mas essa é também a nossa grande responsabilidade. E termino fazendo a ligação com aquilo que é o objetivo deste projeto. Agradecendo uma vez mais ao Nelson e, no fundo, a todos aqueles que propuseram o projeto. Este projeto veio na altura certa, colocar a questão certa, na via correta, não só por dinamizar, estimular, dar visibilidade e reconhecer processos que estão em curso e processos que, ao conhecerem-se entre si, podem melhorar, vão tornar-se mais robustos, mas, sobretudo, por levantar exatamente esta questão. Participação pública, democracia participativa, inovação societal, é um debate que está totalmente em aberto e que devia permitir, ou devia transformar-se numa espécie de lente a partir do qual nós poderíamos identificar alguns dos grandes debates que temos pela frente. E passar, como eu disse há pouco, de uma fase que é importante, que foi fundamental, mas que hoje percebemos que é curta, dos procedimentos para aquilo que são os grandes objetivos e as grandes finalidades. E por isso, obrigado Nelson, obrigado Giovanni, obrigado a todos aqueles que lideraram, que conceberam, que apresentaram a concurso e, no fundo, que são os responsáveis pela concretização deste projeto. Portugal participa, e dizer, como última palavra, que, como eu disse há pouco, para ultrapassarmos a mera crença ou para ultrapassarmos o contentamento de termos um somatório de pequenas iniciativas de bom sucesso que podemos apresentar alegremente a audiências deste tipo, para ultrapassarmos isso, é bom a crença e é bom também termos esse menu de casos bem-sucedidos, mas para ultrapassarmos e para fazermos, afinal, aquilo que as gerações anteriores nossas fizeram, isto é, em que cada geração de participação pública se transformou num novo passo de inovação societal, para que nós, então, aceitemos esse repto, aceitemos essa responsabilidade e olhemos para este dia e meio como mais um impulso para nos dar a energia necessária e caminharmos nesse sentido. Muito obrigado.